Vamos lá, pessoal, voltando, todos aí? Vamos voltar aqui então. A gente já falou do perdão judicial, agora a gente vai falar da lesão corporal no contexto de violência doméstica. Então aqui, a gente tem no parágrafo 9º do artigo 129 que a pena é de 3 meses a 3 anos de detenção, caso a, caso a lesão corporal seja praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou se não, com pessoa com quem conviva ou tenha convivido, devendo haver a prevalência das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. No caso, a questão do ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro são questões, objetivas. Então, sendo irmão, sendo pai ou filho, sendo marido e esposa, ou sendo, mesmo que não tenha, não sejam casados oficialmente, nesses casos ainda há a questão da violência doméstica, né? Mas também pessoa com quem convivo tenha convivido. Então, por exemplo, as pessoas que moram numa república, que que tenham relação de coabitação, que vivam juntos. Nesse Professora, caso, aceita a Amanda? não habilitei todo mundo? Eu acho que não. Deixa eu... Tá, já está aceita, pronto. Ok. Daí, então, voltando. Então, pessoas com quem convivo, tenha convivido, se prevalecendo da relação doméstica, de coabitação e mesmo de hospitalidade, caracteriza a lesão corporal em decorrência de violência doméstica. Então, por exemplo, um primo que vai morar com os tios e de alguma forma acaba sofrendo lesões corporais, a pessoa que causou, por exemplo, o tio, ele responde pelo parágrafo 9º, uma vez que houve a violência doméstica. Certo? Por enquanto, tudo bem? Tudo bem. A gente pode seguir aqui porque acabou a lesão corporal. Agora a gente vai para os crimes de periclitação da vida ou da saúde. Ok? Então, vamos seguir. Vamos lá, perigo de contágio venéreo. Então, é expor alguém por meios de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Nesse caso, o caput, ele trata do dolo eventual, tá certo? Ele trata a pessoa que ela expõe alguém. Então, é a pessoa que sabe que pode estar contaminada, por exemplo, com AIDS, com sífilis, com gonorreia, e acaba tendo sexo sem camisinha, não usa preservativo. E expõe a outra pessoa a risco de contágio. O simples ato de expor alguém já configura o crime, tá certo? E aumenta-se a pena se o objetivo, se a vontade do agente é dirigida a transmitir aquela doença. Então, vamos supor que a pessoa ela queira,
transmitir AIDS, ela saiba que está infectada, saiba que contraiu AIDS, e daí ela, com ódio do mundo, ele passa a só realizar relações sexuais sem o uso de preservativo, justamente para passar a AIDS para outras pessoas, para que outras pessoas também peguem a mesma doença. Então, nesse caso, a pena é aumentada. É importante a gente falar que trata-se de um crime de perigo. Então, basta que haja exposição ao perigo, não necessita do resultado, tá certo? Não é necessário o resultado para que a pessoa seja punida. Sem havendo a exposição a perigo, já se pune o agente. Só um momentinho. Então, como eu estava falando, como se trata de um crime de perigo, um crime que não necessita do resultado, a simples exposição já torna o agente punível. E uma questão importante é que nesse crime, no perigo de contágio venéreo, é necessário que haja representação por parte da vítima, né? Sem a representação por parte da vítima, não há início da persecução penal. E daí, agora, a gente vai para o perigo de contágio de moléstia grave, né? Nesse crime, o que se pune é praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ou ato capaz de produzir contágio, diferente da anterior, que necessitava do ato libidinoso, da relação sexual. Nesse caso, não precisa da relação sexual. Então, a pessoa, por exemplo, que acho que no carnaval, algumas pessoas falaram, olha, eu estava no carnaval e daí me picaram com uma agulha. Né? Nesse caso, configuraria esse crime, o perigo de contágio de moléstia grave. Imagina que, em decorrência que aquela pessoa, né, que aquela agulha está contaminada e a pessoa está espetando os outros para transmitir uma doença, por exemplo, AIDS. Configuraria esse crime. Nesse crime já não é necessária a representação. Tá? O poder público, né, as agências de persecução penal, elas devem agir independente da vontade da vítima. Mas, assim como o crime anterior, trata-se de um crime de perigo, né? Então, a mera exposição da vítima ao risco, ela já configura o crime, sendo que se a pessoa contrair qualquer doença, a pena pode ser aumentada, mas configura o crime mesmo que não haja, que a pessoa não contraia aquela doença. E aí vamos para perigo de vida ou a saúde de outrem, né? Que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, né? Aliás, acho que todos os crimes desse capítulo, né, do capítulo 3 do Código Penal, eles são crimes de perigo. Então, basta a exposição a perigo que há o crime. Nesse caso, a necessidade de dolo é evidente. Então, a pessoa tem que ter o dolo de expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente. Por exemplo, aquela pessoa que deixa o gás da casa ligada e sai, não porque esqueceu o fogão, não porque ligou o fogão e esqueceu, mas porque, de alguma forma, quer que o seu companheiro, quer que a sua mãe, quer que a pessoa que está na casa seja intoxicada pelo gás. Ele não quer necessariamente a morte da pessoa, mas
de forma dolosa, ele toma alguma atitude que pode expor a vida ou a saúde da outra pessoa a um perigo claro e iminente, né? Aqui também temos o abandono de incapaz. Então, abandono de incapaz é abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, é incapaz dos riscos resultantes de abandono. Em geral, quando se fala de abandono de incapaz, a gente está falando de criança, né, na maior parte das vezes. Desculpa. Mas nada impede que esse incapaz seja alguém já de idade avançada, né, seja adulto, né, e principalmente um idoso. O que é importante é que aquela pessoa esteja incapaz de defender-se dos abandonos, né, dos riscos resultantes do abandono. Então, vamos supor, né, fica muito claro uma criança. Imagina só deixar uma criança sozinha na rua, né, uma criança de 2, 3 anos sozinha na rua. É prudente fazer isso, né? O pai que faz isso, ele não está agindo com a prudência necessária. O pai ele não deseja matar o filho, não deseja que o filho seja morto, seja sequestrado, mas ele, de alguma forma, ele quer até para castigar o filho, deixa ele abandonado num lugar. Então, senão, por exemplo, a mãe que vai fazer compras e deixa o filho no carro, né? Fecha o carro e deixa o filho no carro no sol, sem que ele possa sair do carro, sem que ele possa abrir a janela, né? E, inclusive podendo causar a morte desse filho, né? Inclusive o resultado é qualificado se resulta de lesão corporal ou morte. Mas também pode, né, pode ser, por exemplo, imagina que um grupo, né, está fazendo trilha e uma das pessoas está azucrinando a vida do guia, né? E eles estão fazendo uma trilha bem difícil no meio da floresta, e daí esse guia, já cansado da pessoa que tá falando com ele, que está fazendo brincadeira sem graça, ele vai lá e deixa essa pessoa para trás, abandona a pessoa na selva, né? Essa pessoa ela está em condições de se defender sozinha naquele ambiente, né? Eu, por exemplo, se me deixa na selva, eu não sei o que fazer, não sei nem para que lado eu vou. Então, nesse caso também pode configurar abandono de incapaz, porque a pessoa estaria incapaz de defender-se dos riscos resultantes desse abandono, porque ele não conseguiria sobreviver sozinho na floresta, ele precisaria de auxílio, tá certo? Ele inclusive contratou o guia porque o guia sabe como proceder e ele não. Também isso daí pode configurar no caso de uma pessoa idosa. Aliás, é muito comum em casos de pessoas idosas, a família que abandona o idoso em casa e esse idoso já está numa situação um pouco mais grave, já está com Alzheimer, por exemplo, com alguma doença que impede dele se locomover com facilidade e, por conta desse abandono, coloca a vida desse senhor, né, desse idoso em risco. Lembrando que o resultado é qualificado se causa morte ou lesão corporal, qualifica-se, né, e também se aumenta a pena caso o abandono seja em lugar ermo, ou seja, num lugar em que vai dificultar ainda mais a pessoa de ser resgatada, de ser socorrida, né, de ser atendida caso necessite. Então, por exemplo, se abandona na floresta, se
é praticado contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, e também se a vítima é maior de 60 anos. Tá? Em todos os casos, abandona a pena. Abandona não, aumenta-se a pena. É importante distinguir essa figura do homicídio, tá? Porque no homicídio, o que se deseja é matar. Então, por exemplo, no caso lá vamos pegar o caso da Bíblia, lá do Moisés, que a mãe colocou o filho numa cestinha, né, para salvar o filho. Mas vamos dizer que o objetivo não fosse salvar o filho, né? Fosse esconder o fato dela ter tido um, uma criança, né? Então, no caso, a mãe de Moisés, no caso da Bíblia, a mãe de Moisés, ela estava querendo salvar o filho dos soldados egípcios. Mas vamos supor, numa situação parecida, em que a mãe colocaria o filho numa cestinha e coloca no rio. Nesse caso, não é abandono de capaz, é um homicídio, ou pelo menos uma tentativa de homicídio, porque ao colocar uma criança num rio e abandoná-la, sabe-se que o resultado morte é não só possível, como provável. Então, se o desejo é matar ou se há dolo eventual, aplica-se a morte, né? Se o objetivo, né, se o pai, por exemplo, deixa, aliás, vamos tirar o pai, né? Mas vamos se for que uma pessoa deixe uma criança uma criança pequena dentro do veículo e cause com o veículo todo fechado e dessa conduta resulte a morte da criança, e fique configurado que ele desejava matar a criança, nesse caso, é homicídio e não abandono de capaz. Por quê? Porque ele realmente desejava a morte. Então, é importante a gente ter em mente o dolo da conduta, né? Quando a pessoa, no abandono de capaz, o objetivo é só abandonar, não é que a pessoa morra, né? O objetivo não é que a pessoa morra, que é simplesmente que a pessoa não quer dar os cuidados necessários, não quer mais guardar ou vigiar a pessoa, que é apenas o objetivo não é, mas o objetivo de forma nenhuma é causar uma lesão corporal ou causar a morte da pessoa. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Podemos Não, seguir. por hora Então tá vamos. tranquilo. E daí, exposição ou abandono de recém-nascido, né? Que é expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, né? A pessoa que é diferente do infanticídio, em que a mãe mata o próprio filho, né? Que a mãe de alguma forma mata o próprio filho que em estado puerperal, né? É importante que a mãe esteja em estado puerperal no caso do infanticídio, vamos lembrar. Nesse caso, o que ocorre é que a mãe ela expõe ou abandona o recém-nascido para ocultar aquela gravidez. Então, vamos supor que a pessoa seja bem religiosa e não possa e tenha que casar virgem. Daí descobre-se, né, ela descobre que está grávida, que teve uma relação antes do casamento, né, teve uma relação sexual antes do casamento, daí ele esconde a gravidez de todo mundo e quando o filho nasce, ela abandona esse filho em algum lugar, né, para que, né, provavelmente para que ele seja achado, né? Então coloca, por exemplo, próximo de um hospital, próximo de uma creche, para que ele seja achado, mas o objetivo não é matar a criança, o objetivo é esconder a desonra dela, né? Ou se não, imagina que uma mãe, né, que uma mulher casada, ela tem um amante e o amante dela seja negro e o marido seja branco e ela também seja branca. E daí quando nasce a criança, né, não nasce no hospital, ou o marido está longe, ou a criança ela nasce negra, né? E a mãe, para ocultar essa desonra, para ocultar a traição, ela abandona a criança
em algum lugar para que para esconder essa traição. Também aplica-se o abandono de recém-nascido. Também pode ser praticado por terceiros, né? Então, por exemplo, o pai da criança também pode pegar e abandonar o recém-nascido para ocultar essa desonra. Né? Mas, em geral, uma desonra advinda da mãe. E, no caso de lesão corporal ou morte, a pena é aumentada. E agora, omissão de socorro. Esse daqui é interessante, pessoal, porque todo mundo já praticou. Tá? Não tem uma pessoa que não tenha praticado esse crime na vida. Né? Só que não conheço ninguém que tenha sido punido por isso. Né? Então, deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Me diz uma coisa, quem aqui nunca viu uma criança pedindo dinheiro no farol? Né? Uma criança completamente desamparada, muitas vezes toda suja, pedindo dinheiro no farol, ou se não, está andando lá próximo ao centro da cidade e vê uma, uma pessoa já inválida, muito é, toda suja, sem cuidado nenhum, né, totalmente desamparado e não solicitou auxílio das autoridades públicas para que essa pessoa fosse socorrida, para que essa criança fosse resgatada. Quem nunca fez isso? Eu acho que todos nós já fizemos. Aliás, fazemos isso toda semana. Agora estamos fazendo nessas últimas semanas por um motivo simples, não estamos saindo de casa. Então, por conta disso, não estamos praticando o crime de omissão de socorro. Né? Mas, o que acontece? Nesse caso, quando vamos pegar o que realmente é punível no crime de omissão de socorro, é quando a pessoa, né, quando o autor, né, a pessoa vê algo realmente grave acontecendo e não pede socorro da autoridade pública. Então, imagina que você vê um acidente na estrada e passa reto e não faz nada. É um acidente grave, né, em que provavelmente todas as pessoas lá estão em estado grave e ao invés de ligar para o SAMU, passa reto e segue o caminho em direção à praia. Nesse caso, há uma clara omissão de socorro, porque a obrigação da pessoa é prestar esse socorro, né? Não precisa necessariamente parar para para prestar os primeiros socorros, até porque poucos de nós sabemos, né? Temos conhecimento técnico para prestar primeiros socorros, mas é preciso pelo menos avisar a autoridade pública. Vamos lá. Agora, aliás, pessoal, nesses crimes, como eu já falei, que são crimes de perigo, elas não exigem o resultado, tá? Então, mera colocação em risco já configura o crime. Agora a gente está indo para o condicionamento de atendimento médico ou hospitalar de emergência. Né? Aliás, é um crime relativamente recente, né, que foi incluído no Código Penal apenas em 2012. É exigir, né, a pessoa que no atendimento médico hospitalar exige cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Né? Então, o que acontece? A pessoa ela chega lá no pronto-socorro, chega no PS, num estado grave. E daí, para ser atendido, se exige um cheque calção, uma nota promissória, ou se não, preenchimento de um formulário administrativo. Imagina só você chega no hospital, acabou de ser atropelado, acabou de sofrer um acidente grave, está todo quebrado, todo sangrando, e daí
uma pessoa, né, uma moça lá da recepção, ao invés de te encaminhar para o pronto atendimento, para que sejam prestados pelo menos os primeiros socorros, para te tirar o risco de vida, é, ela, ao invés de fazer isso, ela resolva falar, ó, não, antes de te atender, eu preciso que você preencha esse formulário. Isso aí seria cabível? Obviamente que não. Né? Quem já foi em hospital, né, ou foi atendido, ou já acompanhou alguém que fosse atropelado, que estivesse num estado um pouco mais delicado, sabe que quando a pessoa chega ao hospital, já é enviada para a sala de atendimento, né, passa na frente de todo mundo na fila, e somente depois essa pessoa precisa preencher as fichas, né, ou se não, o acompanhante acaba preenchendo as fichas. Por quê? Porque primeiro precisa se salvar a vida e depois é preciso fazer a parte burocrática, né? Isso é uma questão óbvia, questão de prioridade. Né? Eu lembro, inclusive, quando a minha mãe ela foi atropelada alguns anos atrás, e daí eu levei ela para o hospital. Né? Quando eu parei lá na frente do hospital, falei, olha, ela foi atropelada. Nisso já chegou um monte de gente, pegou ela, colocou ela numa cadeira de rodas, levou ela lá para dentro, né? E ela foi atendida, e depois eu estacionei o carro e fui preencher os formulários. Falei, ó, eu sou acompanhante da moça que chegou assim, 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 né? Na verdade, foi só um susto, então não precisam ficar preocupados, né? Foi só um susto, ela saiu naquele mesmo dia, ela só ficou um pouquinho tonta. Na verdade, eu brinco com ela que atropelou o carro, porque ela estava andando distraída e ela que foi para cima do carro que estava certa, que o carro estava certo. Mas como ela atropelou algo que era muito maior que ela levou a pior, né? Mais ou menos quando você arruma como a pessoa que resolve arrumar briga com o Anderson Silva, né? Não é prudente, ela foi meio imprudente, ela atropelou o carro. E Miss Lene, quer fazer alguma pergunta? Não, não. Ah, tá, eu achei que você ia falar alguma coisa, mas beleza, vamos lá. E caso haja o resultado morte, né, ou lesão corporal, a pena também é aumentada, correto? A pena aumenta se o resultado é a morte ou a lesão corporal do paciente. E, finalmente, maus tratos, né? Os maus tratos, né, a gente tem aqui mais 10 minutos. Qualquer coisa, se eu não conseguir concluir em 10 minutos, a gente puxa outro link. Né? Os maus tratos é expor a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para o fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimento ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de coerção ou disciplina. Então, é aquele pai que, sob pretexto de educar os filhos, né, de educar o filho, de educar a filha, ele acaba se excedendo, né? Ele acaba, ao invés de educar, ele acaba maltratando aquela criança. Então, por exemplo, dá um castigo que seja extremamente grave, né? Dá um castigo que seja extremamente grave para aquela criança. Né? Fala assim, olha, então, ou se não falar para a criança que para ensinar ela tem que limpar toda a casa para que a criança aprenda a limpar. Nesse caso, se configura os maus tratos, tá? Por quê? Primeiro, porque a lei diz isso, né? Segundo, porque ele está abusando dos meios de disciplina, né? Ou se não, aquela criança que ela apronta alguma coisa, imagina só, a tia da escola, né? Ela está cuidando das crianças e daí uma das crianças ela acaba batendo no amiguinho,
Daí a tia da escola fala, olha, já que você bateu no amiguinho, você vai ficar sem o seu lanche. Você é, não vai comer o lanche, né? E vai ficar sem alimentação, né? Vai ficar sem almoço, fazer isso com a criança. É praticamente uma tortura para a criança. Mas isso não é só para criança, pode ser para todo tipo de pessoa, né? Imagina a pessoa que está enferma, né? E daí, de alguma forma, desrespeita a pessoa que está cuidando, né? O parente que está cuidando, ou o médico que está cuidando, e daí fala assim, ah, tudo bem, então, já que você está brigando aí, eu não vou trocar não vou te movimentar, que daí vai causar uma ferida enorme nas costas da pessoa, né? Aliás, isso é muito comum em hospitais, né? Em que os enfermeiros, por conta né, maus enfermeiros, né? Porque a gente tem boas e más pessoas em toda a profissão, mas o enfermeiro, ele vê que determinada pessoa é mais birrenta, por exemplo, e acaba não dando o cuidado indispensável para aquele paciente e e acaba causando dor, causando sofrimento, sob o pretexto de discipliná-lo, né? Eu estava, inclusive, conversando esses dias com uma enfermeira que ela falou que em casas de idosos é muito comum que os enfermeiros belisquem os idosos, né? Façam isso porque o idoso não obedece, né? Pô, a gente sabe, a gente não é nem tão velho, já é teimoso. Imagina uma pessoa que já de 80 anos, né, de 70 anos, muitas vezes é muito teimoso, né? Além de ser teimoso, tem dificuldade de locomoção. E daí o enfermeiro, ele sob o pretexto de disciplinar esse idoso, ele acaba beliscando, acaba fazendo alguma coisa que configura geralmente maus tratos. O resultado ele é qualificado se acontece a morte ou a lesão corporal da pessoa, né, que é submetida a maus tratos, e também, né, caso a vítima seja menor de 14 anos, é, a pena é aumentada. Pessoal, hoje foi uma aulinha mais rápida, né? Aliás, a parte geral do Código Penal, em geral, é muito mais rápida, muito mais dinâmica do que o restante, né? Porque o que acontece é a aplicação da parte geral, a parte especial é a aplicação da parte geral, né? Então, vocês têm que ter uma parte geral bem, bem sólida para conseguirem aplicar a parte especial, tá? Então, tanto que vocês estão vendo aqui, eu dou alguns exemplos, eu mostro a questão de dolo, de culpa, muitas vezes, mas é basicamente isso que vocês têm que saber a parte geral, por isso que eu fiz uma revisão bem grande da parte geral para que vocês pudessem aplicar de forma correta a parte especial. Hoje a aula foi bem rápida, foi bem dinâmica, vocês também tinham poucas perguntas, né? Eu imagino que ou eu tenha explicado bem ou vocês estejam com sono e não fizeram as perguntas, não me interromperam. Mas A explicação foi boa, sim. foi boa? Foi boa. Obrigado. Obrigado, eu fico feliz, porque eu fico preocupado quando vocês estão muito quietinhos. Eu falo, pô, será que eles estão gostando? Será que não estão? Não, aqui quando tá quieto é porque entendeu, porque quando não entende, vai encher o saco. Ah, tá certo. E pode encher o saco se não entender, tá certo? Essa é a minha função aqui, é explicar direitinho para vocês. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida, vocês têm que interromper, tem que falar, me explica melhor. Para mim ficou bem claro. Ah, mas ótimo. Pessoal, hoje o que a gente tinha para estudar é isso, né? O que vocês tinham para saber é isso. Na próxima aula a gente já começa com crime de rixa. Deixa eu pegar aqui da onde até onde a gente vai, só um momentinho. A gente terminou hoje maus tratos. Então a gente vai para rixa, vai passar por crimes contra a honra. E eu vou tentar, não vou garantir, que a gente termine também os crimes contra a liberdade individual, tá? Então eu vou tentar chegar pelo menos aos crimes contra a liberdade individual.
Tá certo? Tá certo. Ô, professor, posso tirar uma dúvida? Claro. O trabalho é para enviar por e-mail, né? Não tem nenhum lugar para anexar no fórum. Sim, Para ser enviado por e-mail, né? é para enviar por e-mail. Ok, obrigada. Nada, que isso. E daí eu fiquei sabendo ontem que talvez tenha uma prova. Se for ter uma prova, vai ser uma prova bem simplesinha, tá certo? Eu vou mandar uma prova bem simplesinha, se eu realmente não pudesse só a nota do trabalho, eu vou fazer uma prova bem simplesinha e daí vai ser para complementar a nota do trabalho, tá certo? Tá, ok. Ótimo, mas essa prova será como? Online, pelo fórum? Online. Daí eu vou enviar para a faculdade e a faculdade vai aplicar. Tá Ah, ok? tá, entendi. É isso, pessoal. Então, Obrigada, professor. se não tem nenhuma dúvida, eu vou me despedir de vocês, tá? Vou falar tchau, né? Bom dia. Quero ouvir o bom dia de vocês também, para começar o dia bem. Bom dia, muito Bom obrigada. dia. Ótima aula. Bom dia. Obrigada, professor. Ah, não. Bom dia. Tenham um bom resto de semana. Obrigada. Você também. Igualmente. Obrigada, igualmente.